Deus abençoe a sua vida, meus queridos do PSM. Aqui vos fala o seu amigo, pastor Jorge Reis, com muito prazer e com muita alegria, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Vamos aprender mais um pouquinho, queridos, vamos melhor dizendo, relembrar mais um pouquinho do que nós aprendemos com Deus aí nessa semana que está se encerrando, do dia 5 ao dia 9 de outubro. Produção, chama aí a nossa vinheta. Preparados? Então vem com a gente, queridos. E na segunda-feira, meus amados, no dia 5 de outubro, nós passamos a utilizar o trecho que está em Êxodo capítulo 17, verso de número 12, que nos diz assim: As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. E a esta meditação nós demos o seguinte título: Os intercessores também se cansam. Porque, como nós já falamos, Moisés ficou ali no monte com as mãos erguidas, enquanto os filhos de Israel estavam pelejando ali contra os filhos de Amaleque, né? E nós vemos também, queridos, que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, prevaleciam os filhos de Amaleque. Só que as mãos de Moisés, queridos, elas ficaram cansadas. Então Arão e Hur pegaram ali uma pedra e colocaram para que aquele homem de Deus pudesse se assentar. Amados, sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo os homens e mulheres de oração, intercessores, também se cansam. Queridos, o fato de nós termos um relacionamento mais estreito com Deus, certamente isso faz toda a diferença na nossa vida. Agora, isso não nos torna super-homens e nem super-mulheres. Amém? É fato, queridos, que a oração ela nos fortalece, ela nos revigora, ela renova as nossas forças, digamos assim. Mas, queridos, há momentos que todos nós nos cansamos. E nesses momentos não tem fórmula mágica, né? Tem que parar e descansar, sim. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na segunda-feira, no dia 5 de outubro, iniciando assim a nossa semana. E na terça-feira, meus amados, dia 6 de outubro, nós utilizamos novamente o trecho que está em Êxodo 17, 12, que nos diz o seguinte: As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. E o título que nós demos a essa meditação foi o seguinte: De joelhos no coração. Porque conforme nós falamos na meditação anterior, Moisés, depois de algum tempo intercedendo ali pelos filhos de Israel, ele se cansou. E aí aí Arão e Hur pegaram uma pedra e colocaram ali para que ele pudesse se assentar. E aí ele se assentou. Amém, queridos? E assim ele descansou um pouquinho, mas mesmo descansando ali, ele continuou intercedendo, orando ali pelo povo de Israel. E nessa meditação de terça-feira, queridos, nós aprendemos que nós não precisamos ficar necessariamente em posições incômodas, desconfortáveis, enquanto nós estivermos orando. Se você não pode orar de joelhos, ore de pé, meu amado. Se você não pode orar de pé, ore sentado. Não é a posição do nosso corpo que faz a diferença, mas sim a posição do nosso coração, que deve estar quebrantado diante de Deus, porque isso sim faz toda a diferença, como diz Salmos 51, verso 17. E na quarta-feira, meus amados, dia 7 de outubro, nós passamos a utilizar o texto que está em Êxodo, capítulo 17, verso 12. Melhor dizendo, nós continuamos a utilizar o trecho que está em Êxodo 17, verso 12, que nos diz assim: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E o título que nós demos a essa meditação foi o seguinte: Todos nós precisamos uns dos outros. Porque
Nós já vimos que Moisés, queridos, ele, depois de algum tempo ali intercedendo pelos filhos de Israel, enquanto os filhos de Israel pelejavam ali contra os amalequitas, Moisés se cansou. E aí Arão e Hur fizeram o quê? Pegaram uma pedra para que Moisés pudesse se assentar. E mesmo depois de estar sentado, ele logicamente continuava com as mãos erguidas para que o povo de Israel pudesse vencer a peleja, mas chegou um momento que mesmo sentado ele já não conseguia mais manter as suas mãos erguidas aos céus. Arão e Hur então entraram novamente em ação, e dessa vez ficou cada um de um lado, sustentando ali as mãos de Moisés erguidas aos céus. E essa meditação, queridos, ela nos ensinou a importância de nós termos pessoas ao nosso lado, pessoas com as quais nós possamos contar, principalmente, queridos, nos momentos de adversidades, de lutas, de batalhas. Todos nós enfrentamos momentos de dificuldades, momentos de adversidades, momentos onde nós nos cansamos, não é verdade, queridos? A minha pergunta é a seguinte: nesses momentos, você tem pessoas que estejam ao teu lado? Você tem pessoas com as quais você possa contar? Porque se você não tem, precisa ter, tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos na quarta-feira, dia 7 de setembro. E na quinta-feira, meus amados, nós não tivemos a nossa meditação, então vamos passar diretamente para sexta-feira, dia 9, tá bom? E nós continuamos a utilizar o trecho que está em Êxodo 17:12, que nos diz assim: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E o título que nós demos a essa meditação foi o seguinte: mesmo cansado, não pare, não desista. Moisés, queridos, ele era verdadeiramente, indiscutivelmente, um homem de Deus. Mas ele era humano, amém? E como todo ser humano, Moisés também se cansou. Mas repare que mesmo cansado, aquele homem de Deus continuou ali orando, intercedendo pelo povo de Israel. Ele não parou. O problema, queridos, não está no cansaço, mas o problema está na forma como nós reagimos diante do cansaço. Porque nós vemos aqui que Moisés, ele se cansou, mas auxiliado ali por Arão e Hur, ele mesmo cansado, ele não parou, ele continuou intercedendo ali pelo povo de Israel. Que esse teu cansaço não seja suficiente para te fazer parar, para te fazer desistir. A nossa oração é que nesse momento Deus ele esteja renovando as tuas forças e que mesmo cansado você possa continuar, você possa prosseguir. Tá bom, amados? Se cansar, sim. Parar, desistir, nunca. Isso foi o que nós aprendemos na sexta-feira, dia 9 de outubro, encerrando assim a nossa semana. E agora, meus amados, vamos àquele momento, vamos ao nosso resumo do resumo. Segunda-feira, aparecendo aí na sua tela, dia 5 de outubro, nós utilizamos o trecho que está em Êxodo 17:12 e demos a esta meditação o seguinte título: os intercessores também se cansam. E nós aprendemos nessa meditação que mesmo os homens e mulheres de Deus também se cansam. E na terça-feira, dia 8 de outubro, ainda utilizando o Êxodo 17:12, nós demos a essa meditação o seguinte título: de joelhos no coração. Nós aprendemos que ao orarmos, não importa a posição do nosso corpo, mas sim a posição do nosso coração. Amém, queridos? E na quarta-feira, dia 7 de outubro, ainda utilizando o Êxodo 17:12, nós demos a essa meditação o seguinte título: todos nós precisamos uns dos outros. E nós aprendemos que todos nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, principalmente nos momentos difíceis. Tá bom, queridos? Na quinta-feira, como os irmãos sabem, nós tivemos um probleminha e não tivemos a nossa meditação. Na sexta-feira, dia 9 de outubro, ainda utilizando o Êxodo 17:12, mais a parte final do versículo, né? Nós demos a essa meditação o seguinte título: mesmo cansado, não pare, não desista. Nós aprendemos que nós podemos até nos cansar, porque somos seres humanos, né?
o que nós não podemos é permitir que esse cansaço nos faça parar, nos faça desistir. Amém, queridos? Mas antes de encerrarmos, digamos assim, né, queridos, eu queria orar com você, tá bom? Você pode dar uma paradinha aí rapidinho. Senhor, muito obrigado por mais uma semana de meditações na Tua Palavra, mais uma semana de lições, de ensinamentos preciosos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a não só aprendermos, guardarmos, assimilarmos, mas, acima de tudo, a colocarmos em prática, a vivermos, Senhor Deus, tudo que temos aprendido contigo nessa semana. Obrigado pelo Ministério PSM. Eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos? E assim, meus amados, nós encerramos mais uma semana, digamos assim, né? Encerramos mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, permitindo nosso Deus, na segunda-feira, nós voltaremos e iniciaremos mais uma semana, com certeza absoluta, de lições, de ensinamentos preciosos da parte do nosso Deus, através da meditação na palavra dele. Tá bom, queridos? E eu espero você, tá bom? Deus abençoe a sua vida.